Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre alfabetização inclusiva. A educação inclusiva nos traz reflexões e a necessidade de diferentes ações em nossas salas de aulas, escolas e redes de ensino. Afinal, nós precisamos não só garantir o direito à educação para todos, como principalmente garantir o direito à aprendizagem para cada um dos alunos. Logicamente que são muitos os elementos essenciais para garantir que os alunos com deficiência também avancem, como, por exemplo, a formação de professores, metodologias que atendam às diferentes necessidades na aprendizagem, materiais pedagógicos adequados e entre outros, né? Mas, ainda assim, podemos adotar então algumas ações, né, que podem aí contribuir muito para esse processo. Em sala de aula, especialmente na alfabetização, precisamos, em nossos planejamentos, partir do pressuposto de que todos podem aprender. Acreditando, então, no potencial de cada aluno, entendendo o tempo e a forma de aprender de cada um e analisando o que impacta e o que está totalmente ligado à nossa forma de ensinar. Uma coisa importante para termos em mente é se todos nós somos singulares, ou seja, se de maneira geral todos nós aprendemos de formas diferentes, precisamos então fazer o uso de diferentes estratégias, metodologias aí para oportunizar a todos a aprendizagem, não é mesmo? E com isso, eu separei para essa atividade de hoje algumas sugestões. Vejam vocês. Olha lá, como fazer um bom trabalho de inclusão na alfabetização, ok? Conforme mencionei antes, né, o planejamento ele tem então um papel chave nessa hora. Ao preparar nossas rotinas pedagógicas, né, levando em conta as habilidades previstas no currículo, precisamos incluir nas propostas atividades especificamente voltadas para nossos alunos com deficiência. O problema é que isso nem sempre acontece no dia a dia. Em muitos casos, acabamos fazendo um planejamento geral e depois adaptamos, mas o mais indicado seria um planejamento individualizado para atender essas necessidades e podemos até ir além. Uma ideia rica e produtiva é pensarmos em atividades em que os alunos com deficiência eles sejam então os protagonistas. Como exemplo, podemos destacar aqui uma proposta de atividade para ser desenvolvida com toda a turma que parta do interesse, da habilidade ou até do talento desse aluno. Pode ser a sua história preferida apresentada por ele de forma contada, lida, cantada, interpretada, de forma teatral, em uma sequência de desenhos, enfim, expressada por ele da sua melhor forma. Esse pode ser o ponto de partida para ações como uma reescrita coletiva de texto por toda a turma, ou mesmo a escrita dos nomes dos personagens, né, de outros elementos do texto. Caso esse estudante com deficiência não possa fazer o registro escrito da forma convencional, ele pode reconstruir toda a história fazendo uso de outras linguagens. E, se possível e necessário, né, que faça isso contando com o apoio do professor para poder fazer o registro. Pensando na perspectiva da turma, uma proposta desse tipo envolve aí uma valorização e mesmo um olhar para esse colega, destacando que com essa prática inclusiva todos podem aprender e fazer parte de uma construção coletiva de conhecimento. Já para a criança com deficiência, são muitos os ganhos, que vão desde a autoestima até pontos como o desenvolvimento da linguagem, a socialização e o próprio sentimento de pertencimento ao grupo, o que leva à inclusão propriamente dita. Então, foco nas habilidades e potencial do seu aluno com deficiência, pois são inúmeras as possibilidades de explorá-las, né, em sala de aula. Pessoal, linguagem, sentidos e colaboração.
Outras possibilidades aí relacionadas à educação inclusiva na alfabetização são essas propostas, né, que fazem um uso das diferentes linguagens e sentidos. Já é comprovado que aprendemos de formas diferentes, ok? Mas algumas pessoas são mais auditivas, outras mais visuais, outras aprendem mais fazendo uso de outros sentidos. Então, para além da escrita, dê espaço para as músicas, vídeos, o fazer com as mãos, outras partes do corpo, jogos e brincadeiras. Um bom exemplo disso é o fato de como a criança, né, as crianças elas aprendem o alfabeto identificando as letras por meio de brincadeiras cantadas. Além disso, jogos que envolvem a linguagem são ótimas estratégias para alfabetizar alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem ou alunos com deficiência. É válido ainda sempre propor atividades colaborativas para que todos possam participar da melhor maneira possível, de acordo com o seu potencial e também as suas habilidades. Essa também é uma boa maneira de trabalhar a inclusão. Por exemplo, desafie toda a turma a construir uma maquete com o tema Escola dos Nossos Sonhos, pensando no que poderia ser melhor na própria instituição. O foco de uma atividade desse tipo é o questionamento. Qual será o papel de cada aluno nessa construção coletiva? Nessa perspectiva, explore ao máximo a contribuição desses estudantes, seja nas ideias, seja na construção física. O que importa é justamente a colaboração, que ultrapassa as habilidades previstas no currículo para o desenvolvimento da atividade e que acaba consolidando a mensagem de que a vida deve ser assim, com a participação e a contribuição de todos. E nesse contexto, reforçamos como é indispensável pensar com antecedência nas adaptações necessárias para que o aluno com deficiência possa participar da melhor maneira possível. Essas adaptações elas podem ser feitas com uso de recursos tecnológicos e com diferentes estratégias. Uma ideia interessante é que algum aluno da sala fique com a missão de ser o escriba de um estudante com deficiência. Ou então, a escrita inclusiva pode ser feita com o uso do alfabeto móvel. Enfim, sempre existem aí alternativas interessantes, não é mesmo? Refletindo a educação inclusiva. Com isso, vemos que é fundamental ter em mente que precisamos dessa atenção para propor atividades lúdicas inclusivas, visando a construção de um ambiente onde a empatia, o amor, a alegria estejam presentes, além de toda a aprendizagem. A boa notícia é que na internet você pode encontrar materiais incríveis para desenvolver com os seus alunos. Portanto, viram que algumas das nossas ações aqui, como professores, podem fazer a diferença quando pensamos em uma sala de educação inclusiva. Além do mais, é uma chance de contribuir para que a escola, com toda sua estrutura, né, ela incorpore aí essa atitude e olhe não apenas para algumas indicações, mas imaginem tudo o que podemos fazer se tivermos as melhores condições nesse sentido. Por isso, vamos juntos, todos nós educadores, lutar por essa inclusão, cobrando políticas públicas que possam garantir o direito de todos à educação e à aprendizagem, e também educando os nossos estudantes para consolidar a educação, né, no nosso dia a dia. Ok? Até mais, pessoal!